Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Irmãos, eu venho nesse vídeo aqui rapidinho, só falar de um assunto que a gente ouve muito por aí, de muitos pregadores ensinando que a salvação é pelas nossas obras, que no final quem vai decidir se nós vamos ser salvos ou condenados é as obras que nós temos. E quando nós vamos para o livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 21, versículo 21, 22, 23, 27 e 30 e 31, está escrito assim: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente declara o quanto somos pecadores. Quando chega no versículo 21, está escrito: Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. No 23 está escrito: todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. No 25 está escrito: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No 27, podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos diante de Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. No versículo 30, existe um só Deus e ele declara justo tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. No capítulo 4, versículo 2 está escrito: se suas boas obras o tivessem te tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar. Então, se suas obras te fazem justo, você tem motivo para se vangloriar. Mas não perante Deus, porque as escrituras dizem assim: Abraão creu, e assim Deus o considerou justo. No versículo 4 do capítulo 4 de Romanos está escrito: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que nos declara justos, nós, pecadores. No capítulo 4 ainda, versículo 9, está escrito assim: já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía a fé que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. Efésios 2, 8 e 9, está escrito assim: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isto, nem a graça e nem a fé, nem isso não vem de nós, é dom de Deus. Vocês não são salvos pelas boas obras, para que nenhum de vocês venham a se orgulhar. Então,
quando nós vai lá em Gálatas, para encerrar aqui, Paulo vai escrever no capítulo 2, versículos 16, dizendo: e no entanto sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. No versículo 20 do mesmo capítulo 2 de Gálatas, está escrito: portanto, Paulo falava, portanto vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer por nós. E vários outros textos e passagens que está escrito que a salvação se dá unicamente pela graça de Deus, que é o favor imerecido manifesto aos homens por meio de Cristo, e a fé que Ele coloca no nosso coração para nós permanecermos salvos. Qualquer instituição que você congrega, que o pregador te ensina que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer mais não sei o que para você adquirir salvação, esse pregador é um herege, ele aplica uma doutrina maligna, porque não é o Espírito Santo que atua nesse pregador, dizendo que você tem que adquirir sua salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé e nada mais. As boas obras que nós praticamos é a evidência da fé salvífica que Cristo colocou dentro de nós, e não as obras é o resultado da salvação. Então você não faz obras boas para ser salvo, você faz obras boas porque Cristo te salvou. Então se alguém falar para você, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para você adquirir salvação, é heresia. E se você acredita nisso, morrer acreditando nisso, que você tem que fazer a sua parte para ser salvo, você vai para o lago de fogo, não tem outra saída. Salvação somente, unicamente, pela graça, por meio da fé. E tudo que você faz de obras boas, relacionado à fé salvífica, você faz porque foi salvo. E Cristo não te salvou porque você era bom, Ele te salvou porque você era um desgraçado pecador. Então, se a instituição que você frequenta prega que a salvação ela vai ser dada de acordo às obras, você foge daí, porque o Espírito de Deus não está aí. Que a paz de Deus esteja em seu coração.